Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre axiomatização dos números reais. No vídeo anterior eu apresentei o Index Matemática, falei que o 515 de análise ele tem a divisão em tópicos específicos. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a axiomatização dos números reais. Se você abrir qualquer livro de análise, como por exemplo esse livro aqui do Elon, certo? Conhecido Elinho ou Elon Fino, certo? Temos aqui a sequência de conteúdos. Ele começa sobre conjuntos finitos e infinitos, vai falar dos axiomas de Peano, de números naturais, conjuntos finitos e infinitos, as características, definições, a ordem, definição das operações, conceito de conjuntos finitos. Temos aqui os corolários, que trata dessa caracterização dos números naturais. Questão de conjuntos infinitos, aqui é numerável. A questão do princípio da boa ordem, conjuntos enumeráveis, os que estão em bijeção em relação com os números naturais. Temos aqui os corolários, que são algumas consequências, mais exemplos. Entrando nos números reais. A ideia dos números reais, primeiro, é uma construção através do conceito de corpo. Só que o conceito de corpo, para os números reais, ele é um conceito desenvolvido pela álgebra. Dentro da álgebra é que a gente define o corpo, a álgebra abstrata, né? O conceito de corpo é um conceito algébrico. E todas essas essas propriedades daqui, associatividade da soma e do produto, comutatividade da soma e do produto, elemento neutro da soma e do produto, elemento inverso, aditivo e diferente de zero, o inverso multiplicativo, a distributividade do produto em relação à soma. Todas essas características aqui, essa organização por definição, por axiomas, é uma característica da álgebra. Como teria sido o desenvolvimento realmente do conjunto dos números reais? Nós temos aqui um trechinho de um artigo, de uma tese, né? Nesse link daqui, que diz, em alguns tópicos aqui eu selecionei alguns parágrafos de prints, certo? E a citação principal é desse trabalho aqui, de Hilbert. Vocês podem ver, né? Fundamentos de geometria. Novamente, lembrando um vídeo anterior onde eu cito que a análise, o 516, que é o tópico do CDD para a geometria, ela vem depois do 515, que é o de análise. E existe uma relação entre geometria e análise, principalmente no desenvolvimento da parte axiomática da análise. Aqui, ó, nós temos em 1899 Hilbert, ele publicou esse livro, certo? Que é o que está lá no final, apenas com o título traduzido, que consiste essencialmente numa compilação de lições sobre geometria euclidiana que apresenta na Universidade de Göttingen. O Hilbert ele foi conhecido por estabelecer um sistema axiomático dos elementos de Euclides, porque os elementos de Euclides, depois de ser estudado por mais de 2000 anos, percebeu-se que ele não tinha todos os axiomas bem definidos. Hilbert ele foi um grande matemático, ele contribuiu para a organização dos axiomas da geometria, da forma que ela é estudada hoje em dia. E o que é que nós temos? Algumas citações, aqui onde Hilbert ele comenta dessa associação dos axiomas da geometria e relacionado com os axiomas da análise dos números reais. O objetivo do seu trabalho ele consistia essencialmente em uma compilação das lições. Temos aqui
tentativa para dar o enunciado de um sistema de axiomas completo e tão simples quanto possível para a geometria e deduzir deles os teoremas geométricos mais importantes, de tal modo que fique também claramente em evidência o significado dos diferentes grupos de axiomas e a projeção de cada um dos axiomas nas sequências que deles se tiram. Dentro da literatura acadêmica da geometria, nós temos aqui esse livro. Cadê? História da matemática, geometria desta coleção Fundamentos de Matemática Elementar, muito bom. Os elementos de Euclides, isso aqui é traduzido por Irineu Bicudo. Temos a álgebra, certo? Aqui a análise, fundamentos de cálculo. Esse livro aqui do João Lucas. Nesse livro aqui ele apresenta uma organização axiomática que lembra bem a organização de Euclides, a questão da organização dos axiomas, axioma de medição de segmento, axioma da medição de ângulo, essa organização clara dos tipos de axioma. Ok. Hilbert, ao efetuar uma axiomatização do que lhe pareceu fundamental na noção de continuidade que a reta sugere, ele o fez de tal modo que a correspondência bionívoca entre o conjunto de números reais e o de pontos da reta está implicitamente assegurada. Num livro, Conceitos Fundamentais da Matemática, de Bento de Jesus Caraça, ele comenta que números, funções e a continuidade são os conceitos fundamentais. E isso se relaciona através desse conceito de correspondência bionívoca das funções bijetoras que você utiliza para estabelecer a ideia de cardinalidade, números finitos. É isso que está lá na parte inicial da análise, quando você pega a parte de conjuntos finitos, dos números finitos, para você definir o que é um número cardinal. Você consegue definir com propriedade. Para isso você utiliza o conceito de correspondência bionívoca, que é um conceito de função, que vem da álgebra. Então é necessário a gente ter a relação entre essas áreas da matemática e como elas se relacionam para uma boa compreensão. E isso também se relaciona com a lógica através da questão de axiomatização. E se relaciona com a geometria, devido à necessidade de você ter um conceito claro sobre o contínuo da reta, do segmento, para que as operações dentro da geometria elas sejam válidas. E Hilbert ele foi extremamente importante nesse ponto. Assim, ao interpretar aritmeticamente qualquer conceito geométrico, Hilbert criou um modelo aritmético dos seus axiomas para a geometria. Se os axiomas levassem a uma contradição geométrica, existiria uma análoga contradição em termos aritméticos. Ou seja, ele axiomatizando a geometria, ele conseguiria definir de formas gerais os axiomas para análise, para a reta real. Se ele encontrasse alguma contradição lá, ela poderia ser transmitida de uma forma clara. Isso é mais ou menos a proposta que a gente encontra na geometria analítica depois, quando é estabelecida a união da geometria com a álgebra, através do plano cartesiano, a definição de coordenadas. E daí você consegue resolver algebricamente problemas criados no mundo geométrico e converter um para o outro. Consequentemente, assumindo que os axiomas para a aritmética eram consistentes, também os eram os axiomas geométricos. Assim, verificamos que, apesar de inicialmente o trabalho de Hilbert consistir numa tentativa de desenvolver um tratamento completo e consistente dos axiomas de geometria, ao longo de várias edições, procurou sintetizar os axiomas no contexto da análise dos números reais, a qual, dentro desse link daqui, de uma tese do Prof. Mate, no último capítulo ele trata sobre a relação entre os axiomas geométricos e aritméticos, né, da análise. Hilbert, esses prints daqui já são do último capítulo.
Hilbert desenvolveu um tratamento completo e consistente dos axiomas de geometria e sintetizou esses axiomas no contexto da análise dos números reais. Hilbert demonstrou que na análise dos números reais é possível encontrar um modelo de axioma da geometria. Mostrou ainda como estabelecer que esse modelo é essencialmente único, isso é, que qualquer modelo lhe é isomorfo. Isomorfismo é um conceito também que vem da álgebra abstrata, e ela vai tratar de dizer de dois conjuntos, com duas estruturas algébricas, dois conjuntos com determinada estrutura algébrica que tem um comportamento equivalente. E isso é utilizado para definir números reais por processos diferentes e eles serem equivalentes através do conceito de isomorfismo. Isomorfismo também ele é utilizado dentro da álgebra linear. Quando comparamos os trabalhos existentes até o final do século XIX, relacionados com os princípios da aritmética e com os axiomas da geometria, observamos, não obstante, as múltiplas analogias, uma diferença no que respeita ao método de investigação entre análise e geometria. O processo de introdução do conceito de número consistia no método genético e na estruturação da geometria utiliza-se o método axiomático para fazer a comparação entre a característica dos números e a característica da geometria. Na geometria, a tradição de Euclides, é definido os conceitos fundamentais, ponto, reto e plano, e a partir dessas características eles são analisados de uma forma mais detalhada. No livro 9 da coleção Fundamentos da Matemática Elementar, que trata de geometria, a parte inicial fala das noções primitivas. E ele começa fazendo as primeiras definições, as proposições iniciais, de uma forma axiomática, dando os primeiros exemplos. E a partir disso, depois é que você começa a ter a questão das aplicações. Vemos aqui a organização lógica das coisas, retas concorrentes, definidas através de conjuntos. E aqui nós temos relações iniciais que vão dando consequência de uma forma lógica baseada em axiomas. Já a mesma coisa não era feito com os conceitos de número. Os números eles eram construídos de uma forma diferente. Você tem que na análise, por exemplo, o número natural ele vem através dos axiomas de Peano. Daí você vai construir os números inteiros. Você constrói os números inteiros através de relações entre números naturais. Deixa eu me abrir aqui. Rascunhos. Aqui. Pronto. Os números inteiros, eles eram construídos da seguinte maneira. Eu tenho apenas o conjunto dos números naturais, certo? Posso começar a partir do 0 ou do 1, não vai fazer tanta diferença. Os axiomas de Peano, que é o que constrói os números naturais de forma lógica, eles valem também se eu começar a partir do 0, não há problema algum. Eu posso definir os números inteiros como uma classe de equivalência da comparação entre dois números naturais. Eu posso dizer que o zero inteiro, ele corresponde à classe de equivalência. Eu vou fazer assim, ó. A classe do zero inteiro, esse traço em cima, estou indicando que ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele corresponde à classe da comparação de dois elementos iguais. Ou seja, dois elementos que não existe diferença entre eles. Certo? Essa daqui seria a classe do zero. A classe 1, ela seria a comparação entre dois elementos, onde o elemento da direita é uma unidade superior ao elemento da esquerda. Por exemplo, 0 e 1, o 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, e assim sucessivamente.
posso dizer que a classe menos 1 dos inteiros já vai ser a comparação onde o elemento da esquerda é unidade a mais do que o da direita. Perceba que nesse caso aqui, por eu não ter números negativos nos números naturais, eu não vou poder colocar o 0 e menos 1, porque o menos 1 ele não existe dentro dos números naturais, certo? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, 2 e 1, posso colocar 3 e 2, posso colocar 4 e 3, posso colocar 5 e 4. E perceba que trocar o sinal do 1 aqui com positivo, deixa eu ler mais um aqui, para negativo, corresponde dentro dos números inteiros, dentro dos números naturais, a comparação entre dois números naturais, em trocar a ordem do par ordenado, certo? E aí eu posso construir todos os meus inteiros dessa forma. O mais 2, ele corresponde a todas as comparações onde o elemento da direita é 2 unidades superior ao elemento da esquerda. Como, por exemplo, 1 e 3, 2 e 5, 2 e 4, 3 e 5, 4 e 6. O menos 2 já é a classe de equivalência correspondente ao oposto, no caso 3 e 1, onde agora é o da esquerda que é 2 unidades superior ao da direita. 4, 2, 5, 3, 6, 4 e assim sucessivamente. E assim eu construo todos os meus números inteiros como comparação entre números naturais. Aí eu tenho que esse camarada daqui, ele vai formar os números inteiros. Isso aqui continua infinitamente. E aí eu digo que os números inteiros, ele corresponde a uma organização por classe de equivalência. Certo? Por classe de equivalência, onde dentro dois elementos que são equivalentes se eles estão dentro da mesma classe. Se eu tenho a comparação de 0 com 0 e a comparação de 1 com 1, elas são equivalentes entre si, porque não existe diferença entre o elemento da esquerda e o elemento da direita do par ordenado. Então todos eles são equivalentes, porque se eu trocar um pelo outro não tem diferença nenhuma. O elemento da direita e o elemento da esquerda continuam não tendo variação. A mesma coisa se você trocar alguém nesta ordem daqui. O elemento da direita continua sempre sendo uma unidade comparado com o elemento da esquerda. Aqui nós temos novamente a classe de equivalência correspondente ao mais 1, com essa barra em cima que é para indicar que isso aqui é uma classe de equivalência, que depois eu vou generalizar e agora eu vou chamar de número. A classe de equivalência agora ela vai ser um número. Mas entenda que a construção genética, que é dito lá no artigo, ele cita essa questão de você construir por classe de equivalência, certo? Você constrói os inteiros a partir de relações de números naturais. Igualmente, você vai depois dizer que os racionais, eles correspondem, os números racionais, eles correspondem a comparação entre números inteiros. Essa representação aqui dos números racionais já é muito comum, bem conhecido. Geralmente os números racionais são definidos dessa forma. Perceba que aqui eu tenho uma classe de equivalência e de comparação. Eu posso dizer que o número racional, é 1, ele vai corresponder a todas as razões, certo? Então, o 1 eu vou colocar com barra, para indicar que é uma classe de equivalência. Ele vai corresponder a todas as razões onde o numerador é igual ao denominador. Como, por exemplo, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Perceba que são comparações entre inteiros. Eu também posso colocar aqui menos 2 por menos 2, menos 3 por menos 3, menos 1 por menos 1,
1 por 1 não vai alterar em absolutamente nada. Todos eles são equivalentes. Eu não posso colocar aqui o 0 dividido por 0, porque esse camarada é uma indefinição matemática. Então ele não vai se encaixar. Por isso que um dos critérios é que o denominador seja diferente de 0. Então isso exclui já essa possibilidade. Aqui eu posso dizer que a classe de equivalência correspondente... a classe de equivalência correspondente a 1,5, por exemplo, 1,5 vai corresponder a todos que são equivalentes a ele. E isso daqui tem um conceito específico nos números racionais, são chamados de frações equivalentes. Frações equivalentes. Eu tenho o próprio 1/2, ou seja, a ideia é que o denominador seja o dobro do numerador. Tenho 2 para 4, tenho 3 para 6, eu tenho 4 para 8. Também posso colocar menos 4 para menos 8, com o sinal trocado, nenhum problema. Menos 1 para menos 2, continua infinitamente, certo? São frações equivalentes. Eu poderia colocar diretamente que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, certo? E eu poderia escolher qualquer um desses camaradas como o representante da classe de equivalência. Eu posso dizer que essa mesma classe é a classe de equivalência a 2/4, é a classe de equivalência de 3/6, é a classe de equivalência de menos 3 por menos 6. Vale para todas elas. Eu posso escolher qualquer um dos elementos de uma classe de equivalência como representante daquela classe. Então aqui eu estou construindo os números racionais a partir de comparação entre números inteiros. Quando o Dedekind ele vai fazer a sua construção dos números reais a partir de cortes de números racionais, ele pega os números racionais, certo? Escolhe um corte específico. Todos os camaradas que tiver à esquerda desse corte, ele chama de D. Todos os camaradas que tiver, ele chama de E, de esquerda. Todos os camaradas que tiver à direita desse corte, ele chama de D, de direita, certo? E esse X, vamos chamar esse X ou M, enfim, um W, apenas por uma questão qualquer, o E, tanto faz o símbolo. Ok, então o que é que ele pode dizer? Que E e D são conjuntos, subconjunto dos números racionais, ou seja, são novamente comparações de números racionais. Então E corresponde a todos os números, eu vou chamar aqui de Ezinho, os elementos de E, pertencentes ao conjunto dos números racionais, sendo que este camarada ele é menor do que esse epsilon. Sendo que esse epsilon, a princípio, eu posso dizer que ele também é um número racional. Mas eu não preciso me limitar a isso. D vai ser os elementos Dzinhos, os números racionais Dzinhos, tal que esse D ele é maior do que epsilon. Eu posso também dizer que qualquer elemento de E, se eu tenho, eu vou colocar, por exemplo, aqui um X e aqui um Y, eu sempre vou ter para todo X pertencente a E e para todo Y pertencente a D, eu sempre tenho que X ele é menor do que Y. Ou seja, qualquer elemento de E sempre vai ser menor do que qualquer elemento de D. Então essa é a construção de Dedekind, e ele vai representar esse elemento epsilon, que ele utilizou para fazer o corte, esse elemento epsilon aqui, ele vai utilizar exatamente o corte para definir ele. Ele vai dizer que o ED, que são os dois subconjuntos, né, dos números racionais, ele é equivalente a esse epsilon.
que a princípio é um número racional, mas não precisa ser. Se você garante que esse epsilon ele sempre existe, então você está garantindo a construção dos números reais. Então, dessa maneira, você pode construir os números reais como comparações entre números racionais. São números racionais menores, ou menores do que epsilon, e esse D, os números racionais maiores do que esse epsilon. Esse epsilon é o elemento de corte, ele é definido, então, por esse par de subconjuntos, né, de racionais. Então, os números reais, ele está sendo definido como comparações entre conjuntos infinitos, né, de números racionais. Mas é aí que tá. Percebam a ideia. Eu tenho primeiro os números naturais. A partir dos números naturais eu consigo fazer uma construção e obter os números inteiros. Dos números inteiros eu posso fazer uma construção e obter os números racionais. Dos racionais eu posso fazer essa construção dos cortes, como está indicado ali em cima, e obter os números reais. Essas setas é para indicar o processo de construção. Ela não indica implicação lógica propriamente dita. Eu estou dizendo que existem passos de construção a partir de relações de equivalência. Essas relações de equivalências, elas também são produto da álgebra abstrata, certo? Mas isso aqui é o que a gente chama de construção genética. Ok. Mas, continuando aqui nos últimos parágrafos do arquivo, nós temos o seguinte. Hilbert desenvolveu um tratamento completo e consistente dos axiomas da geometria e sintetizou esses axiomas no contexto de análise dos números reais. Hilbert demonstrou que, na análise dos números reais, é possível encontrar um modelo de axiomas da geometria. Mostrou ainda como estabelecer que esse modelo é essencialmente único, isso é, que qualquer modelo lhe é isomorfo. Quando comparamos os trabalhos existentes até o final da década do século XIX, relacionamos com os princípios da aritmética e com os axiomas da geometria. Observamos que, não obstante as múltiplas analogias, ou seja, a diferença da maneira de você comparar a geometria com a análise, a questão do número com as formas geométricas, em especial a reta, uma diferença que respeita ao método de investigação. O processo de introdução do conceito de número consistia no método genético, que foi esse que eu apresentei para vocês agora há pouco, de você construir um conjunto numérico a partir de outro, através de relação de equivalência. Na estruturação da geometria, utilizava-se um método axiomático. Qual a ideia de Hilbert? Que você construi os números reais também pelo método axiomático e não pelo método genético. Não que o método genético seja errado, mas que ele complica demais as coisas quando pelo método axiomático ele já é bom o suficiente para você conseguir obter todos os resultados dos números racionais, dos números reais que você precisa obter. Hilbert questionou se o método genético seria o único método apropriado para o estudo do conceito de número, que é aquele método que eu mostrei para vocês das relações de equivalência, reservando-se o método axiomático para o estudo dos fundamentos da geometria. Considerou interessante comparar esses dois métodos e investigar qual deles apresentava mais vantagens para a investigação lógica dos fundamentos, chegando à seguinte conclusão, abre aspas, apesar do alto valor heurístico, ou seja, de resolver problemas, e pedagógico, no que cabe a aprendizado, a compreensão de como se obtém um conjunto numérico a partir do outro, de construção, do método genético, merece, no entanto, a minha preferência o método axiomático para a representação definitiva do nosso conhecimento e a sua plena fundamentação lógica, se referindo aos números reais. Certo? A citação aqui, 21, dá para perceber, aparece aqui nesses últimos parágrafos, vem desse livro Fundamentos da Geometria, de Hilbert, certo? Disponível aqui nas bandas de cá, em língua portuguesa, a partir de 1947. O elemento do que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele se relaciona ao livro do Lucas,
de geometria, aquele de capa amarela que eu mostrei agora há pouco. Então, com isso, nós temos a importância de você fazer a axiomatização dos números reais. E essa axiomatização dos números reais é exatamente essa que aparece aqui na definição de corpo dos números reais como corpo. Existe a construção dos números reais por Coste e Dedekind, existe a construção dos números reais por intervalos encaixantes, existe a construção dos números reais por sequência de Cauchy. Inclusive a sequência de Cauchy ela vai ser retomada para fazer o estudo de limites, mas a principal, digamos assim, que faz a recorrência em relação aos axiomas, que são definidos através da álgebra, é através da noção de corpo, que são exatamente essas que são indicadas aqui. Você tem um conjunto, você tem duas operações que garantem o fechamento delas, ou seja, a soma de dois números reais também é um número real, o produto de dois números reais também é um número real, e aí você garante a associatividade, ou seja, você tendo a soma de três números reais, você pode somar ele, se você está somando dois números reais, depois vai somar um terceiro, você pode somar primeiro os dois últimos e depois somar o primeiro. A mesma coisa para multiplicação. Multiplica primeiro os dois primeiros e o último é o mesmo resultado, você multiplicar primeiro os dois últimos e depois o primeiro. Na comutatividade, é aquela ideia que a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Você somar x com y, dois números reais, é a mesma coisa que você somar na ordem contrária, isso não vai fazer nenhuma diferença no resultado. X, a mesma coisa na multiplicação, 3 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 3, isso não altera o resultado. Diferentemente no caso, por exemplo, da multiplicação de matrizes quadradas, que se você altera, possivelmente isso pode alterar o resultado. Porque se você tem a questão do determinante, ser ou não nulo, tem condições específicas. Então, essa comutatividade daqui, ela não é garantida sempre, somente em uma situação de corpo, por exemplo. Nós temos a ideia de elementos neutros, onde você vai ter aqui o zero, você vai ter aqui o 1. O zero, se fosse para fazer por classe da equivalência, teria que dizer que ele representa a comparação de dois elementos do conjunto, que não existe diferença entre eles. Isso só para fazer uma comparação. Aí temos os inverso aditivo, que é o simétrico, e multiplicativo, que é o inverso multiplicativo, elevado a menos 1 sobre ele, né? Com a exceção do zero, que o zero não pode ter inverso multiplicativo, e a distributividade. Então, com isso fica a definição dos números reais através da axiomatização, e não pela construção, pela comparação genética de números racionais, apesar disso ser viável e interessante para coisas específicas. Se você, por exemplo, fazer análise da raiz quadrada de 2, você pode dizer, primeiro, que raiz quadrada de 2 ele não é um número racional, porque não existe uma razão entre dois números inteiros que dê raiz de 2. Existe uma demonstração bem relativamente tranquila para isso daqui. E daí você consegue fazer aproximações por frações da raiz quadrada de 2. E aí você vai ter dois conjuntos, né? Os números racionais menores do que a raiz quadrada de 2 e os números racionais maiores do que a raiz quadrada de 2. Daí, novamente, os números menores do que a raiz quadrada de 2 você chama de E de esquerda, e os números maiores do que a raiz quadrada de 2 você chama de D de direita. Quando você vai se aproximando da raiz quadrada de 2, você vai obtendo aproximações por perca e por ganho relacionada à raiz quadrada de 2. Daí você pode definir a raiz quadrada de 2 como sendo esse corte dos números racionais apenas dessa característica aqui. Então, a raiz quadrada de 2 ele vai ser uma aproximação de números racionais por perca e por ganho. Então, com isso, você vê o aproveitamento aqui dos cortes de Dedekind para você definir número real também.